Boa tarde a todos. Antes de passar minha mensagem para vocês, eu gostaria de fazer duas observações. A primeira delas, dizer que deste painel que acabou de encerrar, foi uma grande aula para mim. Nós tivemos aqui um conjunto de 6 ou 7 professores. Estão me ouvindo ou não? Você está complicando a minha vida, Kátia. Eu só gostaria de registrar isso, porque foi uma aula muito grande para mim com relação e a própria estrutura do painel, das apresentações que foram feitas, foram fantásticas todas as apresentações. Uma encadeada na outra, e foram assim, trouxeram mensagens que representam uma palavrinha que eu não sei se foi dita aqui, mas grandes desafios. E de outro lado, isso nos remete a uma condição de termos, num primeiro momento, uma condição de consciência, né? A consciência dessa realidade é que vai nos remeter a um trabalho aonde a gente possa traduzir isso em contribuição a esta causa como um todo, né? O título que me foi passado falava sobre a questão de princípios empresariais para o combate do trabalho infantil. Eu vejo hoje que, e aqui neste painel isso ficou muito claro para mim, assim como ontem na apresentação da desembargadora Kátia Arruda, eu não sei se somos Arruda de algum parentesco, né? Mas o desafio e a forma brilhante como isso foi apresentado, e ela também teve a capacidade de sintetizar, né? E eu estou sentindo que eu também vou ter que fazer isso hoje, né? Que realmente isso traduz uma política muito clara e que refletiu na ONU quando foi criado o Pacto Global, foi anunciado pelo secretário Kofi Annan, secretário-geral da ONU, em 1999, vejam bem a importância disso, que foi na realização de um fórum econômico lá em Davos, na Suíça. E por que ele cria isso? Porque, na realidade, a dinâmica do desenvolvimento econômico mundial estava numa progressão extremamente crescente e positiva, né? E aí o Kofi Annan, dentro da sua posição como um líder visionário, como secretário-geral da ONU, disse: opa, parem um pouquinho, ótimo, sensacional, né? Teremos um grande desenvolvimento conforme anunciado e debatido no âmbito do Fórum Econômico Mundial. Precisamos que este desenvolvimento econômico seja lastreado por processos de um desenvolvimento mais inclusivo, né? E esse inclusivo foi levado em várias considerações, primeiro sobre a questão do desenvolvimento social, segundo, do respeito à gestão do trabalho, quarto, com relação ao esquema ambiental, e quinto, que depois, mais tarde, 4 anos depois, surgiu o 10º princípio do Pacto Global, que fala sobre a questão de combate à corrupção. E aí eu vejo que tem uma grande correlação na hora que a gente fala do papel da empresa nesse processo, ao analisar aqui todas as manifestações que foram aqui brilhantemente apresentadas. Eu vejo que agora isso faz um sentido todo especial, principalmente quando as empresas, né, e a história do pacto no Brasil, trazendo isso para uma realidade mais próxima da realidade brasileira, né, remete isso a uma situação extremamente importante, que é o fato de que hoje o Brasil reúne
mais de 770 empresas signatárias do Pacto Global. Só que aí tem um segundo fenômeno extremamente interessante, que é o fato de que esta realidade ultrapassa os muros da empresa. Então nós começamos a ver que instituições como a minha, que é uma instituição educacional, que na época da criação do pacto não era contemplado, era exclusivamente empresarial, a gente começou a ter conquistas reconhecidas pela direção do Pacto Global no âmbito da ONU. E aí começam a surgir outras categorias do pacto. Aí surgem, por exemplo, as organizações que são as organizações que falam da questão, por exemplo, associações, federações, né, que não reúnem a condição empresarial. Né? Aí foram aprovadas as escolas, foram aprovadas as associações, federações, e ultimamente foi até aprovado as universidades corporativas. Nós conseguimos a inclusão da Universidade Copel como a primeira universidade corporativa incluída no Brasil pelo Pacto Global. É impossível hoje querer se dissociar as competências, a integração que comporta as iniciativas do Pacto Global com o sistema judiciário brasileiro, em especial com a Justiça do Trabalho. Com a presença do ministro ontem aqui, tivemos a oportunidade de conversar bastante a respeito de como introduzir a síntese desse seminário no âmbito do TST, fazendo com que a gente possa, aqui eu vi algumas ações, números e gente, está faltando, além de tudo, uma gestão dos dados disso e que fazemos esses dados. Tudo bem, o IBGE mede um conjunto muito grande de informações, né, que possam servir como fonte de inspiração para certas políticas. Mas nós acreditamos que na medida em que esses dados possam ser coletados, possam ser analisados e possam ser propostos em eventos como esse, ou nos seus respectivos fóruns, né, isso pode, efetivamente, contribuir para, primeiro, um processo de consciência a respeito dessa dinâmica. Segundo, num processo, como disse o nosso professor, não sei se é professor, mas como ele teve uma aula, só faltou uma garrafa de chimarrão. Pois é, mas eu quando faço evento aqui em Itaipu, eu trago chimarrão, trago água quente, é possível, né? A gente fazer isso e tem muito gaúcho. Mas, gente, o segundo ponto fundamental que eu gostaria de salientar é que nós temos um processo, e aqui eu gostaria de colocar isso com relação à apresentadora do Senado. Foi embora? Tá. Mas eu gostaria de compartilhar, porque realmente é um exemplo vivo e de sucesso. Né? Eu acredito que todo esse programa, e com uma metodologia muito interessante, né? Porque a gente sentiu em que algumas situações a intenção é boa, a lei é clara, mas porém a falta de sensibilidade nos leva a uma tentativa de resolução que não é definitiva, que não colabora no sentido de entender a colaboração como um efeito de laborar junto, né? E aí eu acho que tem um efeito extremamente positivo na medida em que a gente possa integrar, doutora Marlene, as ações da justiça com as áreas de educação. Né? Eu estava conversando com a doutora Rosemarie sobre exatamente essa metodologia. A possibilidade de a gente criar, no conjunto dessas ações todas, identificar quais são
as iniciativas concretas? Quais são as melhorias alcançadas? O que isso reverte em outros indicadores que foram aqui claramente expostos, mencionados de uma maneira muito clara? E a integração dessas ações todas pressupõe a busca de uma melhoria na performance. Quando você fala que os indicadores de 40 e pouco por cento está refletindo, né, uma posição crítica para o Estado do Paraná, né, nós estamos vendo que alguma coisa precisa ser feita. Não, mas aqui as notificações são feitas num número muito maior do que comparado estatisticamente com a situação de outros estados. Se eu bem entendi. É isso, doutor? Eu fiquei com o seu nome na cabeça, eu só não queria cometer o erro. Né? Mas o que nós estamos falando é o processo de estruturação de dados, de análise com relação, né? De verificação, de comparação. E comparar, por exemplo, quais são os indicadores ideais. Né? E quando nós estamos falando de indicadores ideais, nós temos que levar em consideração aspectos de natureza regional. Né? Nós temos realidades regionais onde a situação é completamente diferente. O Estado do Paraná tem uma realidade, nós, os gaudérios, temos outra realidade. Né? Se formos para o norte, o nordeste, se pegarmos a situação crítica do Rio de Janeiro hoje, né? É outra realidade. E eu acho que nós temos, pelo menos é a minha posição, do que vimos aqui, né, a possibilidade de estabelecermos um sistema de gestão integrado. Não pode ser uma coisa, outra coisa. Eu acho que há que se buscar essa integração. Nós temos uma pluralidade de competências que necessariamente tem que refletir o que nós estamos assistindo aqui. O que nós estamos assistindo aqui é, na realidade, essa integração. A minha pergunta é o seguinte: isso reflete o dia a dia do conjunto dessas organizações todas que estão aqui? Né? Então, é dentro dessa linha que eu acho que isso é fundamental. Eu gostaria, de minha parte, pessoal, porque eu acho que já estamos. Eu só tenho um videozinho de 25 minutos aí, mas... Pledges to eliminate the worst forms of child labour by 2016 will not be met if countries do not radically step up their efforts. This requires addressing its root causes, especially poverty. The majority of child labour is in agriculture, which is also one of the most dangerous sectors to work in. Child labour is work that can harm children's safety, health and morals, or interfere with compulsory education. Non-hazardous work can be carried out by youth above minimum legal age for employment, normally set between 15 and 16 years of age. Most attention is still given to popular export crops such as cocoa, tea and cotton. And little has been done to address family-based child labour in other agricultural situations. But now some countries are starting to tackle this issue. These children in a coastal village in southern Cambodia are attending school instead of going fishing. With capacity building support from the UN's Food and Agriculture Organization and the International Labour Organization, the Cambodian government has set specific targets to reduce child labour in its 10-year fisheries plan. It also incorporated child labour prevention in its fisheries code of conduct.
Working closely with fishing communities, the government has started to address the root causes of child labour. It is important to bring up all stakeholders and the local people, especially the fishermen and the member of the community fishery, to discuss and provide the idea how we can do and perception for the brighter future for small-scale fishery in Cambodia through the community fishery management. Family-based child labour in Cambodia is widespread, and many poor fisher families cannot afford to send their children to school. If they continue to use their children, so their children will be uneducated, and then in a cycle way, it will contribute back to poverty. So they will not, emerge from this cycle of poverty. So it is time to change, and it need to change now. Here in Kep Khmer village, change is taking place. Fisherwoman Carol Dowry no longer sends her children to work. Before we didn't have any support from the fisher organisation, but now we get help which makes it possible for me to send my children to school. Reducing child labour is not only about safeguarding children, but also about creating a better future for them, their communities, the agricultural sector, and the country as a whole. Finding sustainable solutions requires effective collaboration between many different actors. Dealing with family-based child labor is not the strength of the Ministry of Labour when working in isolation. In collaboration with the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, they can get access to this group of beneficiaries that they would not otherwise have access to. We feel that this is a very good combination of skills and in order to address this fundamental problem. The policy changes made by the Cambodian government are an example that other countries should follow in order to eradicate hazardous child labour in agriculture. Eu gostaria de, ao encerrar, dizer para vocês que eu acredito que o exemplo do Camboja, nós temos que trazer isso para a realidade brasileira e começar um processo de socializar essas informações e fazer com que a gente possa ter inspirações de outros países, de soluções que às vezes servem como referência para nós. Nós temos na nossa instituição um trabalho muito forte com as cooperativas do Estado do Paraná, cooperativas do agronegócio, cooperativas de saúde e cooperativas de crédito. Cada uma tem a sua característica, a não ser o que tem como comum o sistema cooperativista. E a gente tem utilizado isso como referências, buscando exemplos internacionais ou de outras instituições que possam colaborar de uma forma real com o desenvolvimento, o aprimoramento, etc., das cooperativas. Tivemos agora uma oportunidade, a exemplo do que apareceu aqui, uma cooperação com o Equador, que eu não sei se vocês sabem, mas é o maior exportador de camarão do mundo. Né? E isso tem um uso e um abuso da população infantil, do trabalho exploratório que é utilizado pelas crianças. Eu não preciso dizer se é o maior exportador de camarão do mundo, deve ser uma grande indústria pesqueira que pega, processa, industrializa e manda para o mundo inteiro. Obviamente, grande parte dessa atividade laboral ela é suprida por crianças, por menores. E eu acho que aí foi feito todo um trabalho, onde alguns exemplos de cooperativas que nós temos aqui, apesar de nós não termos no Paraná nenhuma cooperativa pesqueira, mas levamos outras oportunidades e foi apresentado e houve uma permuta muito grande, exatamente dentro da linha que foi apresentada aqui. Ou seja, passa por um esquema de formação, de educação e remuneração desse trabalho de uma forma séria, competente, honesta, acompanhando, fazendo com que isso possa realmente ter um grande fenômeno que buscamos, que é o processo
processo de transformação com justiça social. Obrigado.